A Frente Parlamentar Ambientalista está mais preocupada com ações governamentais na Amazônia. O discurso do presidente Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral da ONU, em que destaca a riqueza mineral da Amazônia, é um dos motivos dessa preocupação. A ideia da frente é fazer com que o Congresso assuma uma postura firme para exigir do governo Bolsonaro o fortalecimento das políticas e órgãos ambientais, com um combate efetivo ao desmatamento e às queimadas, além de fazer avançar projetos de lei favoráveis ao meio ambiente e também aos direitos das populações indígenas e tradicionais. Nós vamos conversar nesta edição do Palavra Aberta com um dos integrantes da Frente Ambientalista, deputado Nilton Tato, PT de São Paulo. O programa tem uma produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado Nilton Tato. Obrigado pela oportunidade. Deputado, eu queria que o senhor falasse para a gente qual é o trabalho que a frente vai ter para enfrentar essas propostas, frear algumas propostas que são desfavoráveis ao meio ambiente. A frente tem mobilizado tanto os parlamentares que compõem a frente, como também o conjunto das organizações da sociedade civil e movimentos populares, para poder resistir a esse desgoverno por parte do governo Bolsonaro, que vem desmontando todo o sistema, né, que foi criado ao longo do tempo com recursos públicos, o sistema de monitoramento das queimadas, de desmatamento, que vinha dando resultado, e o Brasil vinha sendo, inclusive, sendo reconhecido internacionalmente pela sua política de controle às queimadas e desmatamento. Então todo esse sistema, que envolve ICMBio, IBAMA, a FUNAI, né, que cuida especificamente dos territórios indígenas. Até o INPE também. Né, e o próprio INPE, né, que criou um dos melhores sistemas de monitoramento via satélite do mundo, reconhecido internacionalmente, inclusive pela NASA. Então tudo isso, até com a própria demissão, né, do presidente do INPE, pelo simples fato dele ter divulgado os dados que as imagens mostravam. Então, de um lado, você tem o desmonte de todo o sistema, né, de toda a política que vinha dando certo no Brasil, e por outro lado o próprio discurso, né, do presidente da República, como também do próprio ministro do Meio Ambiente, incentivando a criminalidade, que seja, né, foi o próprio discurso do presidente que incentivou criar o Dia do Fogo, onde, entendeu, os bandidos, podemos dizer assim, colocaram fogo em várias áreas da Amazônia, incentivando os madeireiros ilegais para entrar em áreas e fazer desmatamento ilegal, ou incentivando os empresários de mineração, do garimpo, incentivando a entrada de garimpo ilegal em áreas que são proibidas, né? Então a gente tem a ação governamental de destruição, né, do sistema, das políticas públicas, e também no discurso incentivando a criminalidade. E aqui na Câmara tem algumas propostas, né, que são consideradas prejudiciais ao meio ambiente. Você pode citar assim, algumas? Aí você, essa mesma força política que vem causando o aumento de queimada e desmatamento na Amazônia, ela tem sua representação aqui dentro da Câmara dos Deputados, entendeu? Com deputados que estão propondo retrocessos do ponto de vista da legislação ambiental. E aí eu posso citar que volta e meia tenta anular o Código Florestal, né, dando mais anistia àqueles que desmataram ilegalmente, ou tentando ampliar, né, as possibilidades para desmatamento. Então, fazem o desmatamento ilegal, mas aí há tentativas também de projetos de lei para vir legalizar, né, ou dar base, né, legal para o desmatamento ilegal. Então, como também proposições para avançar com mineração ou monocultura em terras indígenas, sem obedecer à própria Convenção 169, que obriga, e o Brasil é signatário, é uma convenção internacional, né, da Organização Internacional do Trabalho, e que obriga que qualquer empreendimento, ou qualquer legislação que venha afetar terras indígenas ou territórios quilombolas,
tenha que fazer um processo de consulta prévia e informada e ter autorização dessas comunidades. Inclusive, algumas frentes se juntaram para fazer um fórum de debate sobre esses temas. Como vai ser essa atividade? Então, isso é importante até isso também. Quando a própria natureza, né, hoje a gente fala assim, há um clamor da sociedade brasileira e também uma preocupação da comunidade internacional com o que vem ocorrendo na Amazônia, né, com o aumento de fogo, de queimadas e de desmatamento. E a própria natureza, que o próprio presidente da República não acredita, né? Então aquelas correntes de ares da Amazônia que desce, entendeu, para a América do Sul, São Paulo, sabe acabou levando, né, fumaça para São Paulo, e isso chamou a atenção do Brasil inteiro e do mundo inteiro, né? E aí o parlamento precisa também dar uma resposta. Então aqui dentro do parlamento se articularam várias frentes parlamentares, várias lideranças de partidos políticos, junto com organizações da sociedade civil, com movimentos, né, e várias entidades, e se criou então um fórum em defesa da Amazônia e que tem um calendário, né, de atuação, seja para atuar contra esses projetos que representam o retrocesso aqui dentro, seja para pressionar o governo no sentido de reestruturar, né, e fortalecer os órgãos de controle e de fiscalização, né, como seja também para poder dialogar com o conjunto da sociedade brasileira de que nós precisamos trabalhar numa outra agenda para a Amazônia, defesa da Amazônia como patrimônio, a Amazônia evidentemente do território brasileiro, como espaço e propriedade, né, dos brasileiros, e que nós temos a responsabilidade de cuidar desta floresta, porque ela é importante não só para o Brasil, como ela é importante para o planeta, para toda a humanidade, e, portanto, nós somos os primeiros responsáveis a cuidar, entendeu, desse patrimônio. Como também fortalecer as iniciativas que já vinham em curso, principalmente com recursos do Fundo Amazônia, você pode citar algumas para a gente? De desenvolvimento sustentável que apoia projetos, né, de extrativismo ou de agricultura sustentável de comunidades locais que já vinham dando emprego e renda para os amazônidas. Então as comunidades, elas precisam também, né, e este é o grande desafio de você buscar alternativas econômicas para melhorar a qualidade de vida dessas comunidades. Claro. Então você tinha vários projetos, né, ainda tem em andamento com recursos do Fundo da Amazônia, que vai também suprir essa lacuna que é buscar qualidade de vida para as comunidades da Amazônia. E você tem vários projetos que agregam valor em produtos da sociobiodiversidade. Aí posso citar castanha, açaí, babaçu, enfim, mesmo produtos da agricultura que estavam ganhando escala, né, e produção, agregando valor, chegando inclusive em outros mercados. E indústria de cosméticos, por exemplo. Cosmético, como também incentivo à pesquisa, né? Então, que você tem em biotecnologia, porque você tem um potencial muito grande de fármacos, né? E também de perfumes, né? Vamos dizer assim, né? Cosméticos, que é um potencial muito grande na Amazônia. Se você desmatar, você perde esta possibilidade de, no futuro, você ganhar muito dinheiro e melhorar a qualidade de vida dos amazônidas, como também uma alternativa de produtos de exportação por parte do Brasil, mas que precisa considerar a floresta em pé. Este é o desafio que nós precisávamos estar debatendo, discutindo aqui. Fortalecer aquilo que já vinha ocorrendo. Não vir com propostas que venham no sentido de você acabar, podemos dizer assim, com a galinha dos ovos de ouro do Brasil, que é a sua rica biodiversidade. Deputado, muito obrigada pelas suas explicações aqui no programa. Obrigado. Eu conversei sobre a região amazônica com um dos integrantes da Frente Ambientalista, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo. Assista esta e outras edições no site câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.